Conversei com alguns pesquisadores que montaram, antes das eleições na Venezuela neste fim de semana, um modelo estatístico para analisar o que eles chamam, que é estimar a contagem de votos num ambiente de integridade eleitoral limitada, um termo técnico que significa o que na prática? Um lugar que você não tem certeza que as instituições funcionam de forma íntegra quando se faz uma eleição. Essa pesquisa tem pesquisadores brasileiros, como Dalson Figueiredo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Nishimura, que é um estatístico de altíssima excelência da Universidade de Michigan, um cientista político americano, Walter Mebane Jr., e tem também um cientista da Venezuela que assina este artigo metodológico com um pseudônimo por motivos de segurança, José Antônio Gomes Duarte. Vou mostrar aqui como é que funcionou a pesquisa deles, o que eles fizeram. Eles divulgaram isso antes das eleições do fim de semana. Primeira etapa, eles pegaram o histórico das últimas 4 eleições na Venezuela, tanto para presidente quanto para o parlamento, para a Assembleia da Venezuela, e fizeram uma classificação de todos os locais de votação, dezenas de milhares de locais de votação, de 1 a 7. Mais próximo de 1, mais oposicionista. Mais próximo de 7, mais governista, mais chavista, madurista. Fizeram esse mapeamento em toda a Venezuela. Imagina se tivesse sido feito isso aqui no Brasil, pegar uma localidade no Nordeste, estaria ali no mais 7, mais próximo do governo Lula. Se estivesse num lugar em Santa Catarina ou na região sul, mais próximo aqui do número 1, mais bolsonarista. Foi isso que eles fizeram. Essa é a primeira etapa do estudo. Segundo ponto, etapa 2, definir uma amostra. Não vai se pegar todos, eles não tinham condições de pegar as atas dessas mais de dezenas de milhares de centros de votação. Decidiram por uma amostra de 1.500 sessões. Definiram, sortearam, fizeram um sorteio estatisticamente robusto para ter esses 1.500 locais selecionados. Designaram observadores que puderam pegar as atas no domingo. O que eles conseguiram coletar de dados? Quase 1.000 desses centros de votações que eles conseguiram verificar. As atas oficiais que eram divulgadas nos locais, a mesma coisa que a oposição fez lá na Venezuela. De pegar a ata, eles conseguiram, em 997, certificar, verificar que são mesmo autênticas desses 1.500 locais sorteados. E quais são os números que eles chegaram nesse estudo e por isso eles contestam os dados oficiais? De que Edmundo Gonzalez teria tido 2/3 dos votos, enquanto Nicolás Maduro, pouco menos de 1/3, e os outros candidatos, 2,49%. Esses percentuais também são importantes. Claro que eles têm uma margem de erro, porque a gente está tratando de amostra, meio ponto percentual é a margem de erro que os pesquisadores trabalham, mas eles têm alguma semelhança com o que a oposição está divulgando, mas principalmente eles têm esses números mais quebrados. Porque aí a gente vai para a segunda arte que a gente preparou aqui, que é de uma conversa que eu tive especificamente com o Dalson Figueiredo, que é um cientista político, um craque em estatística, e o que ele apontou, alguns indícios que nos levam a colocar dúvidas nesses dados oficiais. Isso aqui são os números que o CNE divulgou. A votação de Nicolás Maduro com os números exatos, 5.150.092 votos. O que dá 51,2000%. Aí você vai falar, por que tem esse monte de zero? Eu vou explicar. Edmundo Gonzalez, da oposição, 4.445.978 votos, 44,2000. Outros candidatos, 462.704 votos, 4,6000. O que Dalson Figueiredo chama atenção? Primeiro de tudo, muito chamou a atenção essa quantidade de zeros depois da vírgula. O resultado oficial foi divulgado 51,2, 44,2, 4,6. Só que uma série de pessoas fez esse cálculo, que é basicamente, se tiver uma planilha aí, você pode pegar. Pega isso aqui e divide pelo total. Vai dar 51,20000. Só na sexta ou sétima casa decimal é que vai começar a quebrar. É muito improvável, a probabilidade de acontecer uma divisão tão exata assim, embora tenha uma casa decimal, é muito pouco provável. Segundo ponto, todos os números aqui são par. Nenhum desses números é ímpar. Muito esquisito também. O Dalson foi além e ainda fez uma conta. Se pegar esse número e dividir por aquele, nas 3 linhas vai dar exatamente o mesmo número. Isso é muito improvável de acontecer. Pode acontecer? Pode. Um raio cai no mesmo lugar 2 vezes?
dizem que não. Tem gente que já disse que já viu, mas é muito improvável de acontecer. E aí, só a título de comparação, nossa eleição aqui em 2022, vou passar para esse lado, para chamar atenção para aquela história dos números pares e dos percentuais. Nossa Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, divulga 2 casas decimais, certo? Mas você vê a votação de Lula um número ímpar, a votação de Bolsonaro um número par e o total somado dá ímpar, porque aqui a gente está somando só os votos válidos. A questão que eles colocam é a probabilidade de ser um número par ou ímpar é de 50%. São 5 algarismos pares, 5 algarismos ímpares. Mesma coisa que você jogar uma moeda cara ou coroa se for uma moeda justa, não for uma moeda viciada. E aqui um número ímpar, um número par, tudo certo. A nossa Justiça Eleitoral divulga só 2 casas. Então, o percentual de Lula foi divulgado como 50,90, embora, se fazendo a divisão disso por isso, tem mais os 24. No caso de Jair Bolsonaro, 49,0976, que no arredondamento é 49,10. Mas é uma divisão quebrada. E aí o total aqui de 100%. Então, tudo isso joga uma série de indícios. Isso não prova necessariamente que esses números foram manipulados ou fraudados. Mas eles são indícios importantes que mostram que tem pulga atrás dessa orelha.